Engraçadinho você. Sua família. Dá um beijo na tua mãe. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Olá, tudo bem? Eu sou Laí Ribeiro, sou cardiologista, nutrólogo. Estou aqui para conversar com você sobre a sua saúde. Eu tenho 85 DVDs nessa área. Vou lhe apresentar alguns. Eu tenho aqui Envelhecer Sem Ficar Velho, Modulação Masculina, Modulação Feminina, Melhore o seu cérebro, melhore sua vida e mude sua alimentação, mude sua vida. Conhecimento é poder. Você aprende, você vê a diferença que faz, você analisa e quando você for conversar com o seu médico, você vai saber dizer o que você quer. Porque hoje, suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você. Tá bom? Boa sorte. Olha, você que está nos acessando agora, hoje o assunto é reprodução humana. Nós estamos com a doutora Maria Ângela, que é especialista nisso, tem mestrado, né? Doutorado, é chefe de serviço. Então, como a gente já citou antes, toda vez que a gente procura trazer um profissional aqui, a gente traz um profissional que realmente atua na área. Eu sei que existem inúmeros colegas que trabalham bem, assim como inúmeros colegas que trabalham bem em outras áreas que a gente já trouxe, como oftalmologia, traumatologia, urologia, mas muitas vezes os colegas têm medo de falar na telinha. Né? Então a gente procura trazer, ou não gosta. Disponibilidade de tempo também, né? Então a gente procura trazer realmente quem trabalha na área e quem não se incomoda de falar. E a Maria Ângela, como professora, fala muito bem, né? Como ela é professora, ela dá uma aula aqui no ar para nós. Então você não saia daí, que com certeza vai ficar sabendo de muitas coisas interessantes. A gente já falou um pouquinho sobre infertilidade, causas de infertilidade. Antes de te perguntar tipos de tratamento, existe alguma coisa já comprovada? Eu te perguntei fora, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, em relação, não, a drogas tu já respondeu, né? Mas a tipos de alimentação, alguma coisa já comprovada a respeito? Não. Sabes que hoje isso está ganhando um foco bem importante, né? Por exemplo, tem alguns trabalhos que mostram que comer muita gordura animal depois de uma fertilização in vitro parece que diminui um pouquinho o índice de implantação embrionária, né? Está se buscando hoje alimentação funcional relacionada à infertilidade. Evidências ainda não se tem, mas eu acho que o futuro vai nos mostrar coisas interessantes. É porque a gente sabe que, eu te perguntei fora do intervalo, e é uma coisa interessante, porque assim, a gente sabe que muitos alimentos que a população consome, por exemplo, glúten, leite e derivados, açúcar, são coisas que a gente não deveria consumir, faz mal para o organismo. Quer dizer, pode ser que não, por enquanto, exatamente, que não tenha nenhuma relação direta ou um trabalho específico, mas se não faz bem para o corpo, eu acho que a pessoa que está tentando, deveria evitar. Quem está tentando melhorar a saúde e gestação tem que estar com a saúde em dia, acho que a pessoa poderia evitar. Eu concordo e eu acho que a gente vai ter coisas comprovadas e de aplicação prática em pouco no tempo. futuro. Que tipos de tratamento existem hoje para infertilidade? Posso fazer uma perguntinha antes? Já que nós vamos falar nos tipos de tratamento. Tanto homens quanto mulheres têm esse problema, porque antigamente se punha a culpa muito na mulher, né? Ela não pôde ter filho. Social, né? Não se falava tanto no problema masculino. É mais ou menos parelho? Eu ia começar por aí, que o tratamento depende da causa da infertilidade. E hoje, de uma forma geral, 35% das causas de infertilidade são masculinas, 35% são femininas. Em 20% a gente tem causas associadas. E em 10% das vezes a gente tem o que se chama de infertilidade sem causa. Ou seja, a medicina ainda não consegue explicar, ainda que mesmo assim a gente tenha o que fazer. Né? Então, o tratamento vai depender basicamente da causa. Né? Então, se a gente pegar... A infertilidade sempre é vista como conjugal, como do casal. Né? Mas se a gente pegar as causas femininas, no nosso país, que ainda é um país em desenvolvimento, se a gente olhar no país como um todo,
A causa mais comum ainda é problema nas trompas, obstrução tubária ou disfunção tubária. E aqui nós vamos voltar para algumas coisas comportamentais, que na sua grande maioria são sequelas de doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Então, usar preservativo é hoje, né, um fator comportamental para preservação de fertilidade no futuro. Isso também as pessoas não acreditam muito, né? É que o problema é que 75% das vezes dos processos inflamatórios pélvicos não dão sintomas. Então, se não tem sintoma, não tem como tratar. E se não trata, vai ficar a sequela, que é a obstrução tubária. Então, das causas femininas, essa no nosso meio ainda é a mais comum. Nos países mais desenvolvidos não é a primeira causa. Então, isso muda conforme o cenário geográfico que a gente analisa. E quando a causa é trompas obstruídas, nós temos que lançar mão do laboratório para que o laboratório substitua as trompas. E aí nós vamos fazer a fertilização in vitro, que depois a gente pode falar melhor. Outra causa importante feminina são as disfunções da ovulação. São as alterações da ovulação. A gente falou aqui antes magreza excessiva, ovários policísticos, enfim. E essa causa se trata clinicamente. Isso são medicamentos que se usam para corrigir a ovulação. Então, são medicamentos que podem ser tomados, tem outros que podem ser usados injetados, vai depender do que está provocando, de novo, a infertilidade, de como deve ser conduzida essa questão. Outra causa bastante prevalente de infertilidade é a endometriose. Né? A endometriose que tem várias formas de ser tratada, dependendo do grau, dependendo da idade do casal, dependendo do tempo que se busca de gravidez, desde inseminação artificial, indução da ovulação e até a própria fertilização in vitro. Então, na mulher, essas são as 3 causas mais comuns. No homem, claro, as alterações masculinas, em última análise, vão nos levar sempre a uma produção inadequada de espermatozoides, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, chegando até mesmo a não ter espermatozoides no ejaculado. As causas podem ser, né, varicocele, por exemplo, e aí, se realmente essa for a causa, né, porque tem uma grande controvérsia até que ponto a varicocele realmente provoca infertilidade, mas se ela realmente for a causa, o tratamento é cirúrgico. Né? A gama de disfunções testiculares sem causa, se pode tentar tratamento medicamentoso, né, com algum grau de sucesso, e todas as alterações graves de produção de espermatozoides, e até naquelas onde não se encontra espermatozoides no ejaculado, nós vamos para fertilização in vitro. Né? Aí usando ou o espermatozoide do ejaculado, ou o espermatozoide que a gente vai buscar lá no epidídimo, que é um depósito onde os espermatozoides ficam quando saem do testículo. No caso de vasectomia, por exemplo, tem muito caso de homens vasectomizados que querem hoje? Tem aumentado, né? As novas uniões, né? Os novos casamentos, tanto as mulheres com ligadura tubária como os homens vasectomizados. Com ligadura também dá para fazer o mesmo esquema que faz com vasectomizado? A ligadura é uma fertilização in vitro convencional. Porque o que pedindo justamente o que ela falou da tubária, né? Eu tenho, como é que a gente engravida, né? A trompa fica pertinho do ovário, o óvulo cai na trompa, o espermatozoide vem para a trompa, encontra o óvulo na trompa e a trompa tem que trazer o embrião para cá. Se eu tenho uma interrupção aqui, quer seja infecciosa, né? Ou quer seja cirúrgica, eu não tenho como fazer o óvulo e o espermatozoide se encontrar. Então, o laboratório, de novo, a gente substitui a trompa pelo laboratório. E esses casais que têm vasectomia ou ligadura, na sua grande maioria, têm intenção de ter um filho, porque muitos deles já têm os teus estão buscando o nosso. Né? E muitos não têm interesse em reverter a vasectomia ou reverter a ligadura tubária, porque não querem se preocupar com anticoncepção a posteriori, e muitos optam pela fertilização in vitro. E é fácil de alcançar sucesso nesses casos? O índice médio de gravidez da fertilização in vitro é de 40%. Tanto maior quanto mais jovem a mulher, e tanto menor quanto mais idade tiver a mulher. Do ponto de vista, se eu tiver que vasectomia, se eu tiver que buscar o espermatozoide no epidídimo, se o espermatozoide está na mão, ele é um espermatozoide tão apto
a gerar gravidez quanto o espermatozoide que veio do ejaculado. Então, o índice de gravidez final é o mesmo. E da mesma maneira, tem homens que têm uma produção testicular tão alterada que o número de espermatozoides que esse testículo produz é tão pequeno que não chega a aparecer no ejaculado. E a gente indo até o testículo, removendo parte material do testículo, a gente consegue, pelo menos em média, 70% encontrar espermatozoides. E tendo esse espermatozoide no laboratório, de novo, a chance de gravidez passa a se assemelhar. No homem é cirúrgico? Esse procedimento é cirúrgico. Pode ser uma simples aspiração com agulha, como pode haver necessidade de fazer um pequeno corte para retirar um pedacinho do testículo. Essa aspiração com agulha é no paciente vasectomizado? Isso. Via de regra. O vasectomizado, quase que 100% só com aspiração, hein? E a primeira tentativa de abordagem testicular também é sempre com aspirado, e 10% das vezes se tem espermatozoide só na aspiração. Quanto mais velho o homem, mais difícil o resultado? Uma vez se tinha uma ideia que a idade não pegava os homens na questão da fertilidade, né? Hoje se sabe que não é assim, se bem que não é comparável às mulheres. As mulheres têm uma perda de fertilidade muito mais marcada, mas hoje a gente sabe que aos 60 anos, 50% dos homens são inférteis. Claro, se a gente olhar, né, quantas mulheres são férteis aos 60, é incomparável essa questão, mas tem um número diferente do que se imaginava. E a infertilidade não é, muitas vezes, porque não tem produção de espermatozoides, sim porque esses espermatozoides passam a ser disfuncionais também. Maria Angela, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a menina está demorando um pouquinho para casar. Se ela pretende ter filhos, tu aconselha congelar óvulos? Eu acho que depende... Qual seria a melhor idade para se retirar e guardar? Ok. O que a gente geralmente aconselha, né? Primeiro, eu vou colocar de imediato uma coisa que eu considero fundamental nesse assunto. E eu sou uma entusiasta do congelamento, para deixar bem claro. O congelamento não pode servir de estímulo para postergar a maternidade. Mas tem gente que ainda não casou, entendeu? Não. Está demorando um pouquinho para achar o príncipe. Não, é maravilhoso, é bárbaro quando, por questões da vida, sejam elas quais forem, a idade está passando. Os estão casando mais tarde. Claro, a idade está passando e a maternidade ainda não teve o seu momento. O que eu estou dizendo é que não pode assim, eu vou congelar, porque daí eu vou esquecer da vida e vou engravidar quando eu quiser, porque não é bem assim. Então não pode servir de estímulo, mas é genial, é bárbaro, né? Quando eu quero um filho, não tenho parceiro, vai chegar... Pode ser que eu encontre um parceiro daqui a pouco e eu não esteja mais... Qual é a melhor... Então, até que idade... Para que não se façam coisas antecipadas e que poderiam ser desnecessárias, o que a gente sugere é que quando está chegando mais próximo dos 35 anos, né, e não se vislumbra uma gravidez próxima, então que seria o momento de congelar óvulos. Porque a partir dos 35 se começa a perder fertilidade, né? Porque não tão precoce? Poxa, porque hoje eu tenho 25 e posso dizer que eu vou engravidar aos 40, amanhã com 27 chegou a minha hora, então vai se fazer uma série de procedimentos que não teriam indicação. Então, eu acho que o bom senso é quando a gente começa a chegar mais próximo, dos 33, 34, a maternidade está longe, aí é a hora de começar a pensar isso. E é uma técnica sensacional. Funciona super bem. Os óvulos que a gente congela, eles funcionam depois. Sim. Hoje, né, a gente usa uma técnica chamada de vitrificação para congelar esses óvulos e se tem um índice de sobrevida de praticamente 90% dos óvulos congelados. E se acredita que os óvulos que não sobrevivem seriam óvulos que estruturalmente não seriam adequados, não seriam sadios. Até faz uma seleção natural, então, né? Isso que se acredita. E a chance de gravidez, né, ainda que um pouquinho mais baixa do que com embriões a fresco, está cada vez se aproximando mais do índice de gravidez com embriões a fresco. E no homem, desculpa, só para completar o raciocínio, no homem, com que idade ele deveria pensar em congelar espermatozoides se ele ainda não encontrou a parceira? A gente sabe que a partir dos 45, 50 anos do homem, começa a aumentar o risco de doenças no recém-nascido, algumas doenças em função da idade paterna, e a ideia é que se tem que aos 60 anos eles seriam
inférteis. Sabes que não existe esse conceito como existe em relação à mulher, porque como não tem essa perda abrupta de fertilidade, não existe esse conceito de congelamento da mesma forma que existe esse conceito de congelamento de óvulos, né? Se fosse para pensar dessa maneira, né? Talvez antes de chegar aos 50 seria... Apenas 40 e pouquinhos. Esses pacientes vasectomizados, é mito ou é verdade que esse espermatozoide, se a vasectomia já tem muito tempo, que esse espermatozoide já não seria um espermatozoide tão bom? Eu já escutei de alguns profissionais, estou te perguntando porque eu escuto pessoas leigas e pessoas da área, entre aspas, né? E leigo gosta mais da palpite do que o da área. O problema não é só o leigo, o problema é o médico que não estudou a respeito e tem ideias, né? Porque esse lança um monte de mito. Eu ouvi dizer. Né? Eu acho que... Não, mas doutor, onde é que o senhor leu? Não, eu acho. Né? Que haveria uma produção de anticorpos contra o próprio espermatozoide no paciente vasectomizado há muito tempo e que esse espermatozoide já não seria tão viável. Isso tem alguma coisa... nós temos dados nossos analisando os resultados de gravidez em relação ao tempo de vasectomia e pode dizer, então, resultados nossos aqui, locais, inclusive, não tem diferença em relação ao tempo de vasectomia. A reversão, sim. Né? Sim, a reversão, quanto mais tempo, mais difícil, porque a reversão geralmente é um procedimento microcirúrgico, né? Então, isso vai muito de acordo com a habilidade, destreza manual e com o grau de fibrose que o médico vai encontrar ali, né? Hoje o que se considera é que o que não deve ser feita a aspiração muito próximo da região onde foi feita a vasectomia, né? Porque aí pode ter provavelmente tem mais radicais livres e isso sim poderia comprometer um pouco a eficiência do espermatozoide. Mas não tem dados em relação ao tempo. Se ele está aqui... Se foi colhido, existe possibilidade. Tem todo um preparo laboratorial, né? E são selecionados os espermatozoides considerados mais adequados e é o mesmo índice de gravidez que o Bom, gameta. eu vou interrompê-los novamente para mais um intervalo comercial e já voltamos. 2 minutinhos. A plástica é o instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de